O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que seus discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem, Pedro, vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo, começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Senhor deste início de semana é aquele famoso episódio em que Jesus caminha sobre as águas. Eu diria que esta imagem do barco que leva os discípulos, que atravessa o mar, é quase que uma metáfora para falar do que seja a nossa vida. A nossa história, a nossa vida é como esse barco que deve atravessar o mar da história. Amados irmãos e irmãs, nesta travessia, neste barco que vai para o outro lado, ocorre uma tempestade. E ela descreve bem a situação dos discípulos de Jesus, da igreja de Jesus, porque o barco é uma imagem da própria igreja. O barco é uma imagem da igreja de Cristo, e nós que somos discípulos do Senhor, somos a igreja do Senhor. Então, essa imagem aqui apresentada com algumas características. Primeiro se diz do barco
que ele se encontra a muitos estádios da terra. Em João, que fala do mesmo episódio, no capítulo 6, 19, vai precisar quantos estádios distante da terra o barco se encontra. Se diz entre 25 e 30 estádios. Mateus coloca a mesma situação com outras palavras. Diz que eles se encontram no meio do mar. Nós poderíamos traduzir essa expressão dizendo em alto mar. Os discípulos estavam ali onde não dá mais para voltar atrás. Ali onde não é possível ver mais as margens, distante do lugar da segurança, da estabilidade, longe da margem, longe da terra firme. O texto também vai nos dizer que o mar estava agitado, mas o texto aprofunda, descrevendo aquela situação, falando de não apenas de um mar agitado, mas de um vento contrário. E por fim, se diz que estava na 4ª vigília da noite, ou seja, às altas horas, ou seja, quando a escuridão envolve toda a terra. Irmãos, é de fato um quadro aterrorizador. Nos imaginarmos longe da terra, em alto mar, com um vento forte, com ondas altas, em plena escuridão. Talvez esta descrição seja como nos encontramos em nossos dias, em meio a uma tempestade, a uma pandemia, onde vidas estão sendo ceifadas, onde pais de família perdem empregos, onde não é possível vislumbrar tão facilmente qualquer tipo de esperança humana para a situação do mundo. É como se disséssemos que tudo indica que o barco irá naufragar, que as ondas irão engolir o barquinho dos discípulos de Jesus, da nossa existência, da nossa história. O Evangelho continua dizendo que aparece ali Jesus, o Senhor vai ao encontro dos discípulos. Porém, acontece algo aqui de curioso. Quando Jesus, que caminha sobre as águas, se aproxima da barca, os discípulos não o reconhecem e dizem: é um fantasma. E em vez de verem naquela presença salvadora um aliado, ficam com medo e gritam. Me parece que também aqui nós podemos nos identificar com esses discípulos. Tantas vezes o Senhor se aproxima de diversos modos de nossa vida e de nossa história, e nós não o reconhecemos. E nós não nos damos conta de sua presença salvadora. Parece que o medo é maior do que a nossa fé. O pavor é mais forte do que a nossa esperança. Por isso que o Senhor diz algumas palavras àqueles discípulos que me parece que está dizendo a nós em nossos dias essas mesmas palavras. Colocações o Senhor as faz a nós, seus discípulos, hoje. Ele diz: coragem. Amados, quão importante é essa palavra para nós, coragem. Se diz em grego, é o verbo grego tarseo, coragem, força. Coragem é a principal arma para enfrentarmos os desafios da vida. E por isso que o Senhor nos exorta
dizendo exatamente essa palavra para nós: coragem. A escuridão é grande, o mar está agitado, o vento é contrário, o barco balança, mas Jesus nos diz: coragem. Amados, ele também nos diz: não tenhais medo. Essas palavras do Senhor são fundamentais, mas você poderia se questionar: como não ter medo com o mar agitado, com as ondas fortes, com o mundo envolto em escuridão? O Senhor diz: sou eu. Essa palavra também poderia ser traduzida: eu estou. Aquele que está conosco. O fundamento para não termos medo é exatamente este: a consciência de que não estamos sozinhos atravessando o mar da vida, de que a presença maravilhosa do Senhor é conosco. E não só é conosco, mas é por nós. É a nosso favor. Jesus não é um fantasma que aterroriza as nossas vidas. A religião e a fé não é um espantalho que danifica e nos imobiliza, mas é uma força que nos impulsiona a enfrentar a escuridão da noite, a força do vento, a agitação do mar. A fé em Jesus é esta coragem, essa força, é este poder de Deus em nossas vidas. E não importa quão agitado esteja o mar, quão forte seja o vento, quão inseguro seja o barco, conosco está aquele que faz acalmar o mar, que faz cessar o vento, que faz o sol nascer e a escuridão se dissipar. É exatamente por causa dessa presença salvadora, que nós podemos ter confiança que iremos atravessar incólumes e chegaremos ao nosso destino, aquela meta pretendida por Deus para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa caminhada. Por isso, irmãos, em tempos de pandemia, em tempos de dor, em tempos de luto, em tempos de sofrimento, ouçamos essa palavra do Senhor: coragem, coragem, eu estou convosco. Coragem, eu venci o mundo. Coragem, não vos deixarei sozinhos. Coragem, eu não vos abandonei. Coragem, coragem, eu sou aquele que vos salvará. Quem nos salvará não é a vacina dos homens. Quem nos salvará não são os programas sociais. Quem nos salvou e nos salvará sempre é o nosso Deus, aquele que é conosco, aquele que não nos abandona. É verdade que Pedro tenta caminhar sobre as águas. O curioso é que, embora esta passagem de Jesus que caminha sobre o mar esteja em João, em Marcos e aqui em Mateus, apenas em Mateus nós vemos esse outro elemento, o Pedro que caminha sobre as águas, mas que por causa do medo começa a afundar. É curioso como essa fé vacilante de Pedro contrasta com aquilo que ouvimos em Mateus, que ouviremos em Mateus 16, 18, onde Jesus diz: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O perigo de naufragarmos, o perigo de afundarmos no mar da vida, ele sempre existe. Porém, é preciso que
nos firmemos na rocha que é Cristo, para não sermos tragados pelas ondas. Que nós possamos progredir na fé, como Pedro, que saiu de uma fé vacilante para uma fé que foi chamada por Jesus de rocha. Que a nossa fé vacilante, que nossa fé insegura, possa caminhar para aquela fé que é uma rocha semelhante à de Pedro. Que o Senhor nos ajude e que nós cresçamos na fé. Amém. Então que nós possamos nesse dia, minhas dificuldades, navegar com a certeza que da montanha o Mestre nos vê, que Ele olha as nossas tribulações, mas não só olha, mas vem ao nosso encontro. Ele está conosco e não só está conosco, pelo seu poder, o vento irá cessar, o mar irá se acalmar e o sol irá nascer. Que você possa, amado irmão e irmã, dar o seu like, o seu dislike, fazer o seu comentário deste nosso programa. Louvado seja nosso Senhor Jesus.